Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá então. Bom, dando continuidade ao assunto que trata de temperatura, na verdade a gente finalizou o assunto de temperatura, né? Finalzinho do capítulo 7, para entrar agora de fato no capítulo 8. Tá, então assim, o capítulo 8 ele vai falar sobre possibilidades, expressões e operações inversas. Então, eu quero que você pegue o livro do aluno, livro didático do aluno, da página 28. Então, a partir da página 28, a gente vai tratar sobre esse assunto aqui. E aí, lá no início da página, diz o quê? Que nesse capítulo você vai aprender a construir diagramas e esquemas para contar possibilidades. Também vai aprender sobre regras para resolução de expressões numéricas e sobre as operações inversas para resolver problemas. Então, nós temos várias situações ao longo do capítulo 8 que vai ajudar vocês justamente nesse sentido. A gente já vinha trabalhando desde o finalzinho do quarto ano, quando vocês estiveram trabalhando o conteúdo de expressões numéricas, a gente viu logo no final do ano uma introdução sobre expressões numéricas. E aí no segundo bimestre, já com o livro 2 da editora Positivo, a gente já viu também um pouquinho mais sobre esse assunto de expressões numéricas e possibilidades também, só que tudo isso foi uma introdução. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Então, logo no início do capítulo 8, a gente tem uma ilustração de várias crianças em uma sala de aula. E depois nós temos ali um textinho que eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse texto, tá? É um texto curto, mas vocês precisam ler com bastante atenção para poder entender as próximas atividades que estão ali no capítulo 8, para vocês estarem resolvendo. Então, assim, o título do texto é Contando as Possibilidades. Quando você brinca de cara ou coroa e lança uma moeda, você tem uma chance em duas de acertar, não é? Isso porque a moeda tem apenas dois lados, certo? Cara ou coroa. Se você lançar duas moedas, qual é a chance de acertar as duas? Quer tentar? Então, aqui, logo no início do capítulo 8, tem uma atividade que seria para se fazer em sala de aula, porque está pedindo para reunir com um colega e tal. Mas em casa, se tiver condições de você realizar essa atividade com um adulto, ainda que talvez estejam todos trabalhando, mas de repente à noite, né, quando alguém chegar do serviço, realiza essa atividade inicial com alguém em casa para você ver como que funciona na prática essa questão da possibilidade, ou seja, eu tenho chance de acertar, uma chance em duas, certo? E aí tem um dizer ali, né, um aviso que diz assim: combine com seus colegas e com o professor qual lado vocês vão chamar de cara e qual lado coroa. Enfim, então seria uma atividade realmente para se fazer em sala. Mas no momento da nossa aula, que esse vídeo eu estou gravando agora pela manhã, mas a nossa aula geralmente é à tarde. Então, no horário de aula, por exemplo, como nós estamos online, se você tiver alguém em casa no momento para poder realizar essa atividade com você, que é uma atividade, assim, é uma atividade lúdica, né? Você pode realizar, tá bom? Se nós estivéssemos em sala, seria em sala. Então, essa atividade inicial, que já está na página 29, é uma atividade pessoal. Aí tem algumas perguntas aqui também para você responder, só que são perguntas também pessoais, para você dar respostas pessoais, tá bom? Então, se não tiver, de repente, possibilidade de você fazer na sua casa, no nosso horário de aula, essa atividade da página 29, se você não conseguir fazer, não tem problema. Pode fazer à noite, fica como tarefa para você fazer à noite com uma pessoa adulta, tá bom? E depois nós temos uma representação. Então, na página 30 é a continuação da página 29, que também é uma atividade pessoal. Então, presta bastante atenção. A página 29 e 30 são atividades pessoais, certo? Que seria para se fazer em sala de aula. Como nós estamos nessa situação de pandemia, você deverá fazer em casa. Se não for possível fazer durante o dia, no horário de aula, faça à noite, tá? Então, a página 30 é o mesmo esquema. Continua ainda sendo uma atividade pessoal para se fazer com alguém da família, no caso, tá? Então, a gente vai adaptar essa atividade e vocês vão fazer em casa, né? Vão fazer com alguém da família, tá? E aí, nós temos a página 31, explicando um pouco mais essa situação
essa questão de possibilidades. Então, nós temos ali, podemos organizar a resolução desse problema usando um diagrama. Aí, na página 31, vocês têm um modelo de um diagrama, do que é esse diagrama, né? E aí, nós temos ali algumas situações, tá? E aí, vocês vão colocar, por exemplo, cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa, enfim. São situações que vocês vão apenas escrever. Vocês não precisam colocar número, não precisa resolver. É apenas escrever da forma como estiver para vocês o desenho. Então, por exemplo, se tiver duas moedas com duas caras, você vai colocar cara, cara. Se tiver uma moeda mostrando um lado cara e a outra coroa, aí você vai escrever cara, coroa, tá? Então é uma atividade super tranquila. Se tiver da página 31 aqui, ela é super tranquila, tá? E aí nós temos também mais uma atividade da página 32, que seria para você, no caso, estar destacando, tá, do seu material de apoio, as moedinhas e colar elas, cada um de acordo com as possibilidades. Ou seja, você mesmo é que vai formar as possibilidades de cara coroa ou coroa coroa, cara cara, tá? Então é uma atividade super tranquila. Ó, as atividades da página 29, 30, 31 a 32 são atividades de uma certa forma pessoal, que você vai resolver de acordo com as possibilidades que você, no caso, pode estar criando, certo? Então, assim, são atividades muito tranquilas. E aí vem uma dica, tá? São 8 possibilidades que você tem de criar ali. Cara, cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa, cara, enfim, tá? Essa atividade é uma atividade assim, parece uma coisa maluca, né? Mas na prática, quando a gente está vivenciando várias situações, a gente passa por isso sempre. Então, você sempre tem a chance de acertar na vida ou errar em qualquer situação, né? E aí, no finalzinho da página 32, vocês têm um recorte ali para fazer. Então, esse material de apoio vai estar no final da página 32, tá? Não vai estar no final do livro como a gente tem os outros materiais, né? Essa atividade, por exemplo, esse material de apoio já está na mesma página da atividade, tá? Então, você vai pegar, recortar com uma tesoura e depois recortar todas aquelas moedinhas e colar, porque você tem que colar depois ali na atividade da página 32 para resolver, tá? Então, assim, da página 28 a 32 são atividades, assim, de uma certa forma, eu diria que lúdicas, né? Bem tranquilas mesmo. E aí, na página 33, para finalizar, observe o diagrama que você montou. Então, a partir do diagrama, a partir do esquema que você montar na página 32, você vai resolver a próxima atividade. Repare que, para cada moeda, temos sempre duas possibilidades, que é cara ou coroa. Desse modo, são duas possibilidades para cada uma das moedas. E aí você vai ter que preencher as lacunas. Então, lá no livro, na página 33, você tem lá uma moeda igual duas possibilidades. Duas moedas, 2 vezes 2. Por quê? Porque são duas possibilidades iguais. E aí você vai resolver 2 vezes 2, 4. Depois, 3 moedas, 2 vezes 2 vezes 2, vai dar o quê? Vai dar 8. E aí você preenche os quadriculados lá e aí responde a atividade, finaliza dessa forma, tá? E aí, para finalizar e fechar a atividade da página 33, existem outras possibilidades ali para você estar criando, certo? E aí é uma situação também bem tranquila, uma atividade pessoal. Quantas pessoas ficaram sabendo dessa notícia no 4º dia? Organize a resolução desse problema, completando o diagrama e escreva a multiplicação que pode ser usada para calcular o número de pessoas. Então, tem uma situação na atividade 1, certo? Você precisa fazer a leitura dela para resolver a letra A. Aí lá vai estar explicando o quê? Que certo dia, 2 pessoas que souberam de uma notícia falsa. No dia seguinte, cada uma dessas 2 pessoas contou para outras 2. Então, 2 pessoas souberam de notícias falsas e contou para mais 2, que contaram para outras 2 no outro dia, e assim por diante. Então, essa situação você vai resolver mostrando as possibilidades que existem de resolução para esse problema.